Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos lá então para a página da nossa revista. Deixa eu ver aqui. 96, é isso? Nós estamos falando sobre os dons. Falamos sobre o dom do ensino, da exortação. Da contribuição nós falamos, eu não lembro, os irmãos podem me ajudar? Dom da contribuição, não, então vamos começar aqui. Então, a revista aí, página 97. 97. Você achou aí o dom da contribuição? Tá? Logo em seguida, nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos ver que o autor da revista aqui, ele vai colocar alguns ofícios da igreja como dom, e eu vou esclarecer para vocês o porquê que não é dom. Eu vou discordar dele, do que ele está colocando aqui, e vou explicar para os irmãos porquê que eu vou discordar. Então eu peço a sua ajuda, a sua atenção, porque não é uma discordância simplesmente por querer discordar, mas uma discordância por fato de ele colocar de uma forma que não tem fundamento, né? Não é nada de, não é uma heresia, né? Alguém esses dias me perguntou, pastor, qual que é a diferença de blasfêmia para heresia? E aí eu tive que conversar com esse irmão, porque ele estava em dúvida em relação a isso. Não chega a ser uma heresia, tá? Mas se torna um erro, digamos assim, de interpretação, tá? E aí a gente tem que estar atento para isso, porque os erros, eles até podem ser, digamos assim, são mais fáceis de administrar. Erros de pensamento, diferença de pensamento e tal. Ele vai colocar aqui, por exemplo, intercessão como dom, e nós não temos na Bíblia a intercessão como dom. A intercessão não é dom, tá? Nós não temos em nenhuma lista das 3 listas que nós temos na Bíblia sobre dons do Espírito, a intercessão, ela não é dom. Eu vou falar o que é, tá? Mas ele coloca como dom. Então é um equívoco de interpretação, tá? No sábado passado, eu estava ministrando uma aula para uma turma sobre a análise do Novo Testamento, e eu sempre inicio falando sobre leitura correta, interpretação correta, aplicação correta. Então, quando nós fazemos uma leitura talvez equivocada, né, com pouca atenção do texto, nós vamos ter uma interpretação da mesma forma e a aplicação será da mesma forma, né? Até comentei com eles às vezes a falta de atenção, que uma vez eu dei um texto para ser lido, aquele texto que fala sobre que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E eu pedi eram 30 alunos, e eu pedi para cada um deles ler o texto em voz alta, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cada um fez a sua leitura, e eu fiz uma pergunta muito simples. Eu perguntei, qual a raiz de todos os males? Dos 30, 28 responderam, o dinheiro. Só 2 responderam, o amor ao dinheiro. Então parece ser uma coisa simples, mas nenhuma heresia, ela acontece da noite para o dia, ela é construída. Erros de interpretação, uma leitura equivocada, né? Então é de fundamental importância nós atentarmos para o que o texto está dizendo. Não é o que eu quero que o texto diga, o que eu penso que o texto está dizendo, ou o que eu já ouvi alguém falar acerca do texto. É o que o texto está dizendo. Então nós precisamos sempre, quando nós formos ler a Bíblia, né, e ouvir alguma pregação, ministração, um estudo, um momento como esse, o texto que está sendo lido, né, nós temos que ler ele totalmente, digamos assim, de uma maneira totalmente pura, cristalina, límpida. Não querer algo que o texto diga, mas simplesmente deixar que o texto fale por si só. Irmãos, esse é um princípio básico de interpretação, tá? O pessoal que vai trabalhar o Léo, vai participar do Léo, o pastor Felipe vai ministrar sobre hermenêutica, que é a ciência da interpretação. É fundamental nós temos uma interpretação correta,
E para que tenhamos uma interpretação correta, parte do princípio de uma leitura simples do texto. O que o texto está dizendo? Não é o que eu quero que o texto diga, não é o que eu penso acerca do texto, não é sobre o que alguém já falou acerca do texto, não, o que o texto está dizendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, mais um outro exemplo. Quando a gente lê, por exemplo, em Romanos, né, que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Ali está no singular, não está no plural. O texto não está falando de fraquezas. Então tem um significado, um sentido. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. A pergunta é: qual a nossa fraqueza? O texto responde: nós não sabemos orar como convém. Então eu já vi pregadores, até pregadores, né, renomados, falar e citar o texto e dizer, e pegar e pedir para o pessoal abrir o texto, e eles leem o texto, porque o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Eu digo: caramba, mano, será que é só na Bíblia dele que está no plural? Que está no singular. Aí um pregador falou: as nossas fraquezas, ele foi para as obras da carne. Está tirando o texto completamente do seu contexto. E aí a gente abre assim um precedente para o quê? Para uma leitura livre. O que é uma leitura livre? Eu vou ler do meu jeito, da minha maneira, e eu vou interpretar do meu jeito, da minha maneira, e eu vou aplicar o texto do meu jeito, da minha maneira. Então cada um tem a sua Bíblia, e cada um faz a sua leitura, faz a sua interpretação e faz a sua aplicação. Só que não funciona assim. A leitura é uma leitura, na verdade, coerente. Quando, por exemplo, nós queremos entender um versículo, nós temos que recorrer ao contexto anterior, imediato e posterior. Isto é, uma leitura sistemática do texto. Porque, por exemplo, assim, irmãos, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, tá? E algumas palavras em aramaico, correto? Sim ou não? Sim. Então você pega, por exemplo, a palavra mundo, a palavra grega. Mundo a palavra grega é cosmos. Aí você pega, por exemplo, assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem Deus amou? Mundo. Ok. Aí você está lendo a Bíblia. Leu João, aí chega lá na carta de 1 João, é o mesmo autor, tá? Mesmo que escreveu o Evangelho, escreveu as cartas. Aí você vai ler 1 João 2, 16, ou 15 ou 16, que vai dizer assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas se Deus amou o mundo, eu não posso amar o mundo? Há uma aparente contradição aqui, sim ou não? Só que quando nós encontramos uma aparente contradição, porque a Bíblia não se contradiz, é um desafio de interpretação. Não é uma contradição. A palavra mundo, cosmos, e no Evangelho de João 3,16, é a mesma palavra mundo, cosmos, a mesma palavra grega, cosmos, em 1 João 2,15. O que vai definir o sentido da palavra? O contexto. Não é a palavra, não é a interpretação literal da palavra. É o contexto. O que vai definir o sentido da palavra é o contexto. No contexto de João 3,16, mundo é humanidade, pessoas. No contexto de 1 João 2, 15 e 16, não é humanidade. Ele está falando de um sistema organizado que é contra Deus. Então daí a necessidade de nós sempre atentarmos. A Bíblia se interpreta por ela mesma, ok? Por isso que eu sempre digo, o pessoal às vezes me pergunta: pastor, estou começando a ler a Bíblia, como é que eu faço? Por onde eu começo? Começa pelo princípio. Gênesis. Mas eu não vou entender nada. Mas a primeira, a segunda e a terceira leitura não é para entendimento. É para jogar para dentro do cérebro, para a mente. Depois ele vai começar a questionar, o próprio cérebro vai começar a questionar, porque ele já tem um conteúdo. Na sua terceira leitura da Bíblia, você vai ver que o cérebro vai: mas para um pouquinho, mas por que diz isso aqui e ali diz, parece que
está contraditória, que o seu cérebro já começou o quê? A examinar. Então, aquela primeira fase da leitura superficial já passou. Você já avançou de nível. Precisa agora de um comentário bíblico, precisa agora de um dicionário de grego e hebraico. Entendeu? Você está entendendo? Então, você está avançando, né? Só deixa chegar o microfone para ti aí, para todo mundo ouvir. É um paralelo em 2 Coríntios 12, 9, que diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ok. Aí, no caso, é o Espírito aí também. Aí, no caso, porque o primeiro exemplo que o senhor colocou é que o Espírito nos auxilia ali na parte da oração, porque nós não sabemos orar como convém. Essa Isso. é a fraqueza nossa. Isso. Tá, e essa aqui? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Fantástico. As fraquezas que Paulo está falando aí não são fraquezas da carne. São fraquezas humanas, limitações, tá? Dor, sofrimento, enfermidade, doença, essas. Isso, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque ele foi levado até o terceiro céu, né? Que é o lugar da habitação divina, né? No máximo até o terceiro céu, tá, irmãos? Eu sei que já teve gente que andou até o sétimo céu, mas a Bíblia fala só o terceiro céu. E ele teve revelações. Só que quando ele volta, está falando do espinho na carne. Por isso que a gente tem que fazer, como tu colocaste, entendeu? O espinho na carne de Paulo ali, possivelmente, pela leitura bíblica de algumas cartas, seja uma enfermidade, tá? Seja uma enfermidade. Possivelmente seja a enfermidade das vistas, entendeu? Porque lá em Gálatas vai falar que ele, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: vocês queriam arrancar os próprios olhos e me dar. Então, ele tinha tanto, por exemplo, quando ele estava diante do sacerdote lá, e o sumo sacerdote era reconhecido pelas vestimentas, e ele deu uma resposta, digamos assim, não tão branda para o sacerdote, e o auxiliar ele bateu no rosto de Paulo, né? E eles: como você insulta o sumo sacerdote? Eles: eu não vi, eu não sabia que era. Por que não sabia? Você estava diante dele? Porque Paulo estava com um problema de visão, né? Então, assim, as fraquezas aí, que é muito boa a tua colocação, ela está falando ali não necessariamente de questões carnais, tá? Mas fraquezas na humanidade, doença, enfermidade. Porque, olha só, irmãos, estudiosos dizem que Paulo era um homem extremamente feio, ele era horrível, baixo, as pernas tortas, tá? E ele orava pelas pessoas e Deus curava. Mas alguém se perguntava: mas como que pode ele fazer isso? Isso não serve para ele? Porque ele era enfermo, entendeu? Então isso faz parte também do espinho na carne de Paulo, tá? Essa era a fraqueza dele, as fraquezas dele. Ele tinha limitações. Quando ele, por exemplo, a igreja de Corinto, né, falou a respeito dele, dizendo que ele era, como escritor, ele era muito forte, muito rígido. Mas quando ele estava diante da igreja, ele era fraco nas palavras, ele era fraco na oratória. Paulo não tinha oratória, ele tinha um extremo conhecimento, escrevia muito bem. Mas se você fosse ouvir Paulo meia hora, você dormia. É uma fraqueza, entendeu? Mas Deus usava ele poderosamente. E assim como ele, nós temos fraquezas. Nós temos limitações, e elas são necessárias, elas são extremamente necessárias. Exatamente. Por que Paulo falou: por que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas? Para que eu não me ensoberbeça. Porque se alguém tinha testemunho de visões, de revelações, de experiências profundas, era Paulo. Por que ele está falando aquilo ali em 2 Coríntios ali? Porque alguns falsos apóstolos estavam se vangloriando de algumas experiências. E Paulo: vocês querem falar de experiências? Eu tenho muitas para contar, mas para que eu não me ensoberbeça, foi enviado da parte, né, de Satanás um espinho na carne, para dar uma freada nele, porque ele tinha não só experiências
né, na questão do sobrenatural, mas também na questão do conhecimento, enfim, né? Então isso travava ele, né? Dava uma segurada nele. Então tudo isso contribuía para a realidade da espiritualidade profunda, da maturidade que ele tinha. Então, em resumo aqui, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, se interpreta por ela mesma, mas não pode ser lida de qualquer jeito. Requer muita atenção. Os puritanos, a grande maioria deles, só a título de experiência, tá, irmãos? Isso não é uma doutrina também. Eles tinham tanta reverência pela palavra que a maioria das vezes que eles liam a Bíblia, eles liam de joelho, em oração. Porque na mente deles era o seguinte: eu lendo a Bíblia é Deus falando comigo. Eu orando, eu falo com Deus. Mas eu lendo a Bíblia é Deus falando comigo. Então, às vezes a gente perde um pouco dessa reverência, dessa atenção, né? E o cuidado que se tem que ter é de não ler a Bíblia de uma forma mecânica, automática. Eu tenho um plano de leitura aí, né? Hoje ontem eu não consegui ler os 3 capítulos, hoje eu vou ler 6. Você está colocando um jugo sobre você que você não vai conseguir, você vai desistir. Não leu os 3 ontem, lê os 3 hoje, não lê 6 hoje. Não é por obrigação, é para o alimento do seu espírito. Deve ser um prazer, uma satisfação, não um jugo. Porque aí você vai se formatar numa mente totalmente legalista, totalmente religiosa. Então não há essa necessidade. Não deu para ler, se organize melhor, peça perdão para Deus. E hoje, irmão, hoje eu vou ler 3. Ontem eu não li os meus 3, vou ler hoje 3. Não vou ler 6, vou ler só 3. Bom, eu tenho que aprender a lidar com a perda. Tenho que me reorganizar, entendeu? Então, quer dizer, essa maturidade na questão da disciplina, tudo isso. Mas é fundamental, irmãos, porque eu sei que boa parte às vezes pensa, mas isso aí é uma questão só de um equívoco de leitura, né? Pois é, mas é assim que começa a distorção, é assim que começa o distanciamento, né, da literalidade do texto, é assim que se constrói uma heresia, entendeu? Então, é atentar para aquilo que realmente, exatamente como está escrito. Por isso, outra advertência aqui, ou melhor, outra observação. Tome muito cuidado com as traduções, principalmente as traduções de agora. Elas se distanciam muito do original. Qual que é a proposta? Facilitar a leitura. Irmãos, quando uma criança começa a ler, ela começa a ler como? É o que tem. Aí, não, pastor, eu estou trazendo alguém para Cristo aqui, o senhor conhece uma versão mais fácil assim? Não, dá a versão mais difícil. Vai aprender a ler ali, irmãos. Não vai ter problema nenhum. Aí tu dá uma Bíblia linguagem de hoje, sabe? Dá uma linguagem de hoje para o camarada que está começando. Quando ele pega uma Bíblia, tá, com uma tradução mais próxima do original, ele vai ficar em parafuso. Porque vai ter, por exemplo, na linguagem de hoje tem textos que foram tirados. Palavras que foram traduzidas para facilitar, que se distanciaram do original, do sentido original da palavra e do sentido original do texto. Entendeu? Então, tem que se ter esse cuidado, irmãos. Tem que se ter esse cuidado. Pega uma tradução antiga, né, as mais antigas, aliás, os livros antigos são os melhores. Pega uma tradução antiga, né, porque vai começar já dentro daquilo que é correto, daquilo que é certo, sem abrir precedentes aí para facilitar. A melhor tradução aí é a Bíblia de Jerusalém, católica. King James é ótima, outra tradução boa. Quem mais aí nos ajuda aí? Boa também, antiga. É boa. Entendeu? Só
para depois, tá gravando aí, né? Depois pedir para cortar, porque senão pode dar problema aí. A questão, deixa eu falar para você. Entendeu uma coisa? Ó? Corrigida fiel. Ó, não, é fiel para quem corrigir, irmão. Dá para pegar aí ou não? Ai. Corrigida fiel. Não precisava de corrigir, irmão. Entendeu? Então vai tomando, vai tomando. O bom, por exemplo, nós temos, por exemplo, criamos um hábito, por exemplo, o bispo Joedir, ele lê a Bíblia várias vezes ao longo do ano, né? Ele vai lendo a Bíblia ao longo do ano, lê 4, 5 vezes a Bíblia ao longo do ano, e ele, cada vez que ele vai ler, ele pega uma versão diferente, mas ele já tem um conhecimento que dá base para ele para fazer comparação, já identifica. Para quem está começando, isso não é bom, porque vai confundir. Então pega uma tradução mais antiga, vai lendo, entendeu? Porque o primeiro propósito da leitura não é o entendimento, é o contato com o texto. Nós precisamos ter esse contato com o texto. Não precisa responder. O tempo de fé que você tem, que você já entregou a sua vida para Cristo, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Qual o seu plano de leitura? O seu plano de leitura lhe permite você ler a Bíblia uma vez por ano? Pelo menos? Com uma leitura bem mais sistemática, mais centrada, aquela coisa toda, entendeu? Você que já tem mais tempo de caminhada, é possível você ler mais de uma vez a Bíblia por ano? É só fazer as contas, irmãos. 1189 dividido por 365. Dá 3 alguma coisa. Pô, coloca aí 4. Tá? 4. Aí vai multiplicando. 4 capítulos por dia, você vai ler uma vez no ano. Se você lê 8, vai ler quantas vezes? Se você lê 12, é simples assim. Entendeu? Só que isso tem que ser construído, irmãos. Não é uma coisa da noite para o dia. Porque o que acontece? O propósito da leitura é relacionamento com Deus. É o mesmo propósito maior da oração, é relacionamento com Deus, é ser conhecido de Deus, no relacionamento pessoal. Deus nos conhece na sua onisciência, Ele quer nos conhecer no relacionamento pessoal. Então é fundamental. Como é que você vai saber que o que eu estou falando aqui é verdade? Porque eu cito o texto bíblico. Eu posso citar vários textos aqui fora do contexto e fazer afirmações para você. E você, não, mas o pastor disse que está na Bíblia. Aí você pega alguém que tem uma leitura mais apurada e diz, não, isso está na Bíblia. Mas você sabe a diferença entre estar na Bíblia e ser bíblico? Há uma diferença. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. E não vou entrar em detalhes para não dar discussão. Alguém chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero que o senhor unja o meu violão. Ungir o teu violão? Eu comprei agora, vou consagrar ao Senhor, para ministrar ao Senhor. Não vou ungir não, filho. Ungir violão? Você está doido? Não. Faz uma oração aí de gratidão e vai tocando para Deus. Mas por que você não vai ungir? Se está na Bíblia. Eu digo, onde está na Bíblia? No Antigo Testamento. Tá. No Antigo Testamento. Ungir todos os utensílios do templo, exatamente. Isso se repete no Novo? Não. Então está na Bíblia, mas não é bíblico. Você vê Jesus ungindo violão? Você vê os discípulos ungindo casa? Não. Se unge pessoas enfermas e separando para o ministério. Essa é a unção do Novo Testamento, com base no Antigo. Deu para pegar a diferença entre estar na Bíblia e ser bíblico ou não, irmãos? Aqui o Jefferson. O senhor aplicar isso para os nossos dias de hoje, porque de fato é bíblico, porém não aplicável no nosso tempo. Ele Exato. serviu para o antigo. Claro. É que se não traz... Exatamente. Uma outra questão polêmica aí, está na Bíblia, mas é bíblico, é a questão do sábado. Está claro nas Escrituras, irmãos. O sábado, ele foi instituído antes da lei. Então não é o dia literal, é um tempo de descanso. Se tornou literal e lei
para Israel. Você é judeu? Não, então não é para você. E se você vem para Cristo como judeu, também deixa de ser para você. Agora, um dia de descanso, está claro na Bíblia. Deu para entender a diferença, irmãos? Mas essa diferença eu só posso fazer com a leitura do texto. Pastor, essa aí do sábado, Jesus diz que até ele é dono do sábado. Senhor do sábado. Isso. Aí não dá para entender, tipo, que acabou aquilo de... Porque eu entendo assim, quando eu leio que Jesus é dono do sábado e ele estava deixando os discípulos dele comer e fazer e curar o que tinha que ser feito, ele diz que, se embora, tem que ter um tempo de descanso, porque, mais bem, o tempo de descanso era a necessidade de consagrar um dia para o Senhor, segundo que eu vejo, não a necessidade de ter de guardar o sábado, porque ele disse naquele momento que ele era o dono do sábado. Então, ali já, como que eu vejo, né, que ele deu autoridade, digamos assim, ele relevou isso de que o sábado teria que ser guardado e que não podia fazer nada, ao contrário, a partir dele já pode tudo, mas sim tem que guardar o tempo com o Senhor e tudo demais. Não é que não poderia fazer nada, exatamente, você pega assim, a interpretação da interpretação nas escolas rabínicas na época de Jesus, acrescentaram várias coisas no sábado, várias coisas, entendeu? Que não estava na lei. O princípio do sábado é desfrutar, olha só, o que é guardar o sábado? Retirar um dia para você desfrutar de Deus, da sua família, que é a principal dádiva divina depois da salvação, desfrutar o fruto do seu trabalho. Aí é o seguinte, se eu não estou desfrutando, se eu não estou desfrutando da maior dádiva depois da salvação, que é a minha família, eu não tiro um tempo, não um tempo de, cuidado com a falácia de um tempo de qualidade, não existe tempo de qualidade, irmãos, é um dia de descanso. Isso é uma falácia, tempo de qualidade, não, é um dia de descanso. Eu não tenho nem um dia na semana para parar para ficar com a minha família, vou ter um tempo de qualidade todos os dias, 10 minutos, que conversa fiada dessa? Não, funciona assim não. É um dia de 24 horas. Ora, se Deus parou, por que eu não posso parar? Sou melhor do que Deus? Vou produzir mais do que Deus? É ruim, hein? Então, desfrutar de Deus, presta atenção, desfrutar da família e desfrutar do resultado do meu trabalho, o trabalho das minhas mãos. Aí tem gente morrendo falando de crente, morrendo antes do tempo, não desfrutando de nada, porque não guarda o sábado. E eu não estou falando sábado literal. Se vangloria porque toda a vida trabalhou, nunca descansou, e está se vangloriando numa quebra de um princípio estabelecido por Deus. Você está pegando aí ou não? É a interpretação do texto, irmãos. Você vai ganhar mais espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, se você obedecer. Pode ter certeza disso. Porque a fonte de toda a riqueza é Deus. Os meios, os princípios que Ele estabeleceu. Trabalha 6 dias, acabou. 7º você vai descansar. Mas vão me ligar, não atende. Vão pedir para abrir, não abre. É simples assim. Mas vai ir para outro lugar. Vai ir para outro lugar e vai voltar. E se não voltar, Deus Deus manda 10. É exercício de fé, irmãos. Confiança na palavra. Só que falar hoje, nesses dias babilônicos, é complicado. Bom, vamos voltar. Deu para entender aí a leitura do texto, aquela coisa toda? Deu? Alguma pergunta, colocação aí, irmãos? É fundamental a leitura simples do texto. Simples e lógica do texto aqui. Bom, o dom da contribuição, tá? Isso é dom. O dom da contribuição é a capacidade dada por Deus a certos membros do corpo de Cristo. Nosso tempo já foi. Para repartir generosamente seus recursos materiais a favor da obra do Senhor. Esse dom não é limitado só às pessoas mais favorecidas economicamente. Pessoas de todos os níveis econômicos podem manifestar tal dom.
Isso não depende da condição financeira, tá? Porque é um dom sobrenatural. A contribuição financeira é dever de todo cristão e não somente de quem tem esse dom. Atenção aqui, que nós precisamos fazer essa separação, tá? Da ordenança e da orientação bíblica da contribuição através dos dízimos e ofertas, que é outra coisa que o pessoal começa a discutir, o dízimo é só no antigo, o dízimo é não sei o quê, a gente sabe, aquela coisa toda, tá? Mas está lá, não está lá na Bíblia, lá, irmão? Não é bíblico? Não, você não sabe, né? Não é, acho que não é, pastor, talvez não seja, não, é. Então a contribuição é uma responsabilidade. Agora, existem pessoas que receberam o dom de ir além, né, especificamente nessa área aqui. O dom de contribuição refere-se a recursos pessoais e não a distribuição dos recursos da igreja ou de outros. É o ato de repartir o que é de propriedade pessoal. Algumas características daqueles que têm esse dom. Atenção aqui. A primeira reação quando toma conhecimento de uma necessidade é o desejo de contribuir. Alguém compartilha uma necessidade, a pessoa já, puxa, eu vou contribuir, eu vou ajudar. É sensível e aberto para contribuir para a obra do Senhor. Sente-se alegre em poder suprir as necessidades materiais dos necessitados. Fica radiante quando toma conhecimento de alguém necessitado, pois vê uma oportunidade de servir. Tem disposição para ajudar ministérios comprometidos com a palavra de Deus. Contribui generosamente para a construção de templos, para o sustento de missionários e ministérios. É extremamente generoso e criterioso em fazer doações. Gosta de dar ofertas e contribuir para as causas nobres da igreja. Luta para que a igreja tenha um ministério ativo de assistência social. Fica feliz em saber que suas contribuições estão auxiliando as missões nacionais e estrangeiras. Se você reconhece as características acima em você mesmo, é provável que você tenha o dom da contribuição. Você conhece alguém assim? Quem já viu assim? Alguém assim? Eu já vi. Pastor Wagner. Pastor Wagner é uma pessoa que está bem claro na vida dele. Mas você percebe que ele não está com a trombeta não, né? Eu tenho um irmão em São Paulo, que também, esse dia eu falei com ele, e ele compartilhou um pedido de oração, uma situação extrema, e envolvia também a questão financeira, e estamos orando. Passado alguns dias, ele enviou uma oferta. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Eu fiquei preocupado agora, irmão, porque o irmão me compartilhou uma situação para orar e que envolvia a questão financeira, e o irmão me mandou uma oferta, disse, pastor, uma coisa, outra coisa. O Espírito me orientou e eu estou enviando para o irmão. Tá bom assim? Tá bom, lhe agradeço, porque realmente já havia uma necessidade, mas ele também é uma pessoa que tem essa sensibilidade, tem esse viés aí, tá? É importante atentar para essas características, porque de repente você pode ter e começar a desenvolver isso de uma forma muito dinâmica, debaixo da direção do Espírito de Deus, tá? Ok? Vamos passar para a próxima lição, porque não podemos concluir, porque a gente tem que seguir aqui, ainda vai continuar falando sobre os dons. Alguém leia para nós aí, Romanos 12, do 6 ao 8. Romanos 12, do 6 ao 8. Um de cada vez. Amém. Perceba aí que o texto começa dizendo que cada dom é fruto da graça divina, e é também a manifestação. E aí graça aqui é a capacitação, tá?
essa capacidade sobrenatural para realizar. Então vamos lá. O primeiro dom que nós temos aqui nessa lição de número 20 é o dom da liderança. Tá? Existem pessoas que têm esse dom, né? Talvez aí no seu texto seja de presidir, possivelmente. Tá? O dom de liderança é a capacidade dada por Deus a certos membros do corpo de Cristo para determinar alvos e estabelecer objetivos para a igreja. Em uma igreja, a liderança não é exercida só pelos pastores, mas também por irmãos que se dispõem a servir como referências para a igreja. Ao longo de toda a Bíblia, observamos a importância de bons líderes para a saúde espiritual de Israel no Antigo Testamento e da igreja no Novo Testamento. É possível que algumas pessoas, mesmo antes de receberem a Cristo, já tenham uma personalidade marcada pela proatividade, capacidade de organização e de influência. No entanto, o dom de liderança não diz respeito apenas a capacidades naturais, mas uma autoridade conferida pelo próprio Deus para guiar seu povo. Evidentemente, algumas características naturais auxiliam e reforçam a atuação de um líder na igreja, mas é preciso reconhecer que as virtudes espirituais são mais importantes que o mero talento individual. Neemias serve como um exemplo de alguém que manifestou o dom de liderança capacitado por Deus. Depois de você ler o livro de Neemias, você vai ver ali o exercício da liderança de Neemias. Tá? Eu só vou citar aqui os pontos. Esse microfone aqui está falhando. Pode trocar para mim, faz favor. Depois você... Obrigado. Você pode ler, tá? Mas eu só vou citar aqui. O líder tem uma sensibilidade especial em relação à causa do Senhor. Tá? É uma visão, né, uma percepção maior do que os demais na necessidade da causa de Deus. O líder tem capacidade de examinar e definir o que precisa ser feito. O líder tem a capacidade de dividir grandes trabalhos e objetivos em tarefas menores e realizações. Isto é, a capacidade de delegar funções, tá? De deixar que os outros trabalhem debaixo de uma visão que foi passada, ok? O líder pode estar sob pressão e oposição e ainda assim segue adiante, ele não retrocede, ele não desiste, tá? Ele não é fraco na sua vontade, ele é forte na sua vontade, no arbítrio, porque às vezes nós temos pessoas fortes nas suas emoções, fracas nas suas emoções, né? E a forte na sua vontade, ou às vezes é o contrário, ele é fraca na vontade e forte nas emoções, ele precisa trazer um equilíbrio aí. Mas o líder geralmente ele é forte na sua vontade, ele não retrocede, ele vai avante. Tá? E aqui eu faço uma observação, porque às vezes diante de desafios, né, nós recebemos um direcionamento, uma orientação, recebemos uma função, recebemos aí às vezes um chamado a exercer uma determinada liderança, né, e tem toda aquela euforia do chamado, aquela coisa toda, mas logo em seguida nós vamos enfrentar obstáculos, e esses obstáculos são extremamente necessários para a nossa maturidade e para quem está debaixo da nossa liderança. Então, a maneira como nós vamos lidar com esses obstáculos, barreiras, dificuldades, é de suma importância. Tá? Então, é importante não retroceder. Não retroceder. Porque às vezes a gente ouve, vou, né, dar uma recuada, vou dar um tempo, por causa de dificuldade e adversidade. Isso é totalmente comum no exercício da liderança, irmãos. Tá? Não vai ter. Só lá no céu que não vai ter dificuldade. Aqui nós vamos ter. Então, é importante que o líder trabalhe essa questão também. O líder simplifica as coisas para os outros e não é um fardo pessoal. Ele não fica pressionando, não fica em cima. O líder sabe como delegar a autoridade necessária para se realizar a responsabilidade outorgada. Se você manifesta as características citadas acima, é provável que você tenha o dom da liderança. Alguém aí com esse dom? Precisamos. Eu não tenho. Não tenho. Eu não tenho. Mas o senhor não é pastor? Eu sou. Mas não tenho dom da liderança. Então eu preciso me cercar de pessoas proativas, pessoas que têm visão, pessoas que vão fazer, pessoas que vão reunir, pessoas que vão delegar.
entendeu? Mas eu não tenho, por isso que eu preciso cercar. E aí, então, deixar a coisa acontecer. Outros pastores têm. Tem pastor que tem o dom da liderança e já fica mais fácil. Ele vai tomar a frente e vai conduzir. Entendeu? Às vezes, por exemplo, para eu que não tenho o dom, se torna muitas vezes fácil, né, para delegar, mas eu também não posso me atirar nas cordas, porque eu posso cair no erro de delegar e deixar que os outros façam e eu, né, fico de boa. Então tem que estar trabalhando junto. Por outro lado, aquele que tem o dom da liderança, né, ele também tem que tomar o cuidado que existem outros que também têm o mesmo dom. Então ele tem que deixar exercer a liderança na sua função. Delegou, deixa fazer. Exatamente, dosar, entendeu? Não vai fazer do seu jeito, mas vai fazer. Porque delegar funções não é dizer assim, ó, você tem que fazer isso, 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 e é desse jeito que eu quero. Não. Ó, nós precisamos que você faça isso. O jeito que você vai fazer é o seu jeito. É com a sua marca. Mas faça. Entendeu aí ou não? Porque às vezes dá conflito. Dá conflito porque eu sou o líder e eu quero que faça do meu jeito. Não. Eu preciso que seja feito. Autoritarismo, exatamente. Entendeu? Então eu preciso que seja feito. Agora, como vai ser feito? Aí, uma vez que eu deleguei, eu estou confiando naquela pessoa que eu deleguei para exercer aquilo que foi confiado. Amém, irmãos? Maravilha. Por último, não mais importante para esse momento aqui, o dom do socorro. O dom do socorro é a capacidade dada por Deus a determinados membros da igreja para apoiar pessoas em suas necessidades. É a capacidade especial que Deus concede a alguns, capacitando-os a prestarem ajuda prática às pessoas. O sentido da palavra socorro é segurar nas mãos. Implica em obrigações para com os pobres e os doentes, conforme aconteceu com os diáconos que foram separados para atender as necessidades de algumas pessoas, está lá em Atos 6. Né? Como saber se você tem esse dom? Vamos lá. Você é sensível às necessidades imediatas dos outros e procura ajudar quando preciso? Você é pronto a fornecer carona para levar os irmãos à igreja? Tocou num assunto aqui, meu Deus do céu. Meu pai. Você é pronto para providenciar lanche para as crianças? Só a funila, né, irmãos? Você é pronto para... você tem prazer em realizar pequenos serviços de reparos e consertos nas casas de outras pessoas? Você tem prazer em ajudar nos serviços de cozinha? Você tem alegria em estar com pessoas doentes? Você gosta de se aproximar de quem está ocupado com uma tarefa, oferecendo-se para ajudar? Você dá o melhor de si nas atividades que presta e não faz questão de aparecer? Se as respostas forem afirmativas, é provável que você tenha o dom de estender as mãos. O microfone lá para a irmã lá, faz favor, para a gente ouvir o que ela vai falar. Boa noite, pastor. Tem Boa algum noite. dom que seja aquele que pergunta assim: você aceita ser ajudado? Você aceita que uma pessoa divida o trabalho com você? Eu tive uma experiência um tanto quanto... traumática não, né? Mas eu tive uma experiência que... como colocar assim? Não, a pessoa é desorganizada, a pessoa não faz o que tem que fazer, a pessoa eu não sei como falar, pastor, mas nem todas as pessoas aceitam ajuda, elas pedem ajuda e quando vai se ajudar elas não aceitam. Então, será que tem um dom desse? Ok, ótima pergunta. Não seria dom. Desculpa se eu não expliquei melhor, não, né? Os irmãos entenderam? Ok. Que todos nós temos essa dificuldade. Às vezes a gente se dispõe para ajudar e a pessoa não quer. Olha só. Para aceitar ajuda, para aceitar o socorro,
há uma característica, dentre outras, fundamental: coração ensinável, que é um coração que está aberto para aprender, um coração que está aberto para ser conduzido, um coração que está aberto para ser direcionado. Mas, infelizmente, muitas vezes o que nós mais encontramos é um coração que já sabe tudo, já conhece tudo, que pode tudo e que faz tudo, mesmo tendo necessidade. E eu não estou falando lá fora, estou falando aqui dentro. Então não é dom. Na verdade, a colocação da irmã é muito importante, porque nós nos deparamos, infelizmente, entre nós, com esse coração endurecido, soberbo, arrogante, ferido muitas vezes, né? Ferido, está muito ferido, está tão ferido que não dá para chegar. Você vai tentar chegar, vai tentar tocar, abraçar, a pessoa se fecha, ela tem uma reação totalmente agressiva, né? Porque a pessoa ferida, ela só sabe ferir, né? Então, ela precisa ser curada. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Então, se faz necessário, né, termos. Agora, claro, à medida que nós formos nos dispondo a ajudar, e nós vamos identificar essas situações aí, e devemos colocar isso em oração e pedir para que o Espírito de Deus derrame cura sobre nós. Não é? Porque, repito, não é o dom, mas, na verdade, é a condição do coração que precisa ser mudada. O estado enfermo daquele coração revela uma resistência no que diz respeito à questão de ajuda, né? Às vezes, não é nem tanto a questão de orgulho ferido. Às vezes, a pessoa, na verdade, ela é muito tímida também, né? Mas, embora seja raro, né? A pessoa é tão tímida, tão introvertida, que ela fica constrangida em ser ajudada. Mas, na grande maioria das vezes, é um coração que está totalmente necessitado de um quebrantamento, de uma contrição, de uma cura, né? E por isso dificulta a questão do exercício do socorro, do exercício da ajuda, né? E nós precisamos atentar para isso, porque às vezes nós estamos precisando de ajuda e alguém, né, vem nos ajudar e nós, de alguma maneira ou outra, rejeitamos, não aceitamos, né? E aí nós perdemos muitas vezes a oportunidade de sermos ministrados por Deus através daquela ajuda. Ok? Muito boa a colocação dos irmãos nesta noite, nos ajudaram. E é assim que a gente vai caminhando debaixo da orientação do Senhor. Vamos orar? Pai, nesta noite nós te damos graças mais uma vez por nos reunirmos, ó Deus, depois de um tempo de oração, de clamor, de súplica, de petição, de ações de graças. Nos reunimos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado porque crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos estão sendo ministrados, ó Deus. Especificamente nós aqui, Senhor, fomos ministrados nesta noite acerca do dom da contribuição, da liderança, do socorro e também sobre a importância, ó Deus, de nós darmos a devida atenção à leitura do texto sagrado. Nós te damos graças porque é o Senhor quem nos ensina através do Teu Santo Espírito. E nós te pedimos nesta noite, Senhor, dá-nos um coração ensinável. Dá-nos um coração que se deixa ser socorrido, ajudado, auxiliado, assistido, Senhor. Ah, Senhor, dá-nos um coração, Senhor, verdadeiramente aberto para as ministrações do Senhor das mais diversas formas, ó Pai, para que continuemos crescendo em graça, sabedoria diante de Ti, diante dos homens, para que continuemos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, com as nossas mãos firmes no arado, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, sendo transformados pela obra santificadora do Teu Espírito, a semelhança do nosso Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por esse tempo tão precioso, único, Senhor. A Ti honra, glória e louvor e adoração. Assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da Tua graça. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta, pode colocar no gasofilácio.